Boa tarde, eu sou o pastor Raul Nogueira, do Focando Vidas, dentro do Ministério Luz e Vida aos Orientais. E mais uma quarta-feira juntos. E eu realmente sou privilegiado por ter meios que o Senhor forneceu para nós através do WhatsApp, celular, de Face, de outros meios de comunicação, não só para falar para você aqui no Brasil, mas também atravessar fronteiras. Olá, Adriano, tudo bem? E nós queremos hoje que você esteja realmente atento. Nós estamos estudando Isaías 49. E eu acredito que quem já assistiu a primeira sabe exatamente do que eu estou falando. Isaías é alguém que, de uma certa brincadeira, vamos dizer assim, por parte dos estudiosos, eles colocam como se Isaías fosse o quinto evangelho. Olá, Reginaldo, tudo bem? Helenilda. Então, como se fosse o quinto evangelho, porque ele fala demais a respeito de Jesus. E nós, aqui no capítulo 49, é um capítulo que fala sobre o Mashiach, sobre esse que veio, e veio realmente para mudar toda a história. Então, nós hoje vamos dar continuidade aí à segunda parte desse tema, né, que realmente Jesus é a luz para os gentios, e que você possa estar comigo. Convide seus amigos, compartilhe, né? E nós estamos aí já com quase 960 inscritos, apesar de mais de 22.300 pessoas que visualizam, mas não se registram, né? Então, esteja orando para que a gente atinja os 1.000, e eu quero fazer uma série de coisas a partir daí. Bem, nós vamos primeiro estar orando, pedindo a Deus que nos oriente. O tema que nós vamos estar trabalhando é exatamente o servo do Senhor veio com vários propósitos. E nós queremos ver esses propósitos que são retratados aqui no capítulo 49 e que você possa realmente desfrutar disso. Se você já é cristão, que isso realmente possa ser usado. Olá, Oscar, tudo bem? Que isso tudo bem? Que isso possa ser usado por você para evangelizar. E se você está conosco e ainda não teve uma experiência com o Senhor Jesus, seria muito bom você prestar bastante atenção, porque o Deus vivo, o Deus que criou todo o universo e que se fez homem, se tornando Jesus, e o seu nome será Jesus, seu nome será salvação, ele veio para realmente resolver o teu problema, resolver o meu problema, não é? E eu gostaria que você estivesse aí prestando bastante atenção, seja para você ser um evangelizador, usar toda essa ferramenta, não é? Seja para realmente ser alcançado por Jesus. Nós vamos estar orando, nós temos aí diversos pedidos, não é? Muitas pessoas com oncologia, e eu vou citar alguns nomes. Olá, Elinilda. Tudo bem, Elinilda? E nós vamos estar citando alguns nomes. E esses nomes estão realmente em momentos difíceis da vida, lutando com uma doença terrível. E nós gostaríamos que vocês intercedessem. Pessoas já foram e têm sido curadas por Deus de forma sobrenatural. Ou ele usa os próprios médicos, ok? Nós lembramos de uma passagem lá de Paulo falando para Timóteo, né, que ele tomasse vinho, não só água, por causa das suas constantes enfermidades. Então, não é como muita gente sai por aí, abre um determinado lugar, venham porque hoje o Senhor vai curar, etc. O Senhor não é gênio da lâmpada, onde nós ordenamos para que Ele faça o que nós queremos. Não. O Senhor cura quem Ele quer e quando Ele quer. E cura, ok? Ou Ele usa exatamente pessoas, médicos, para efetuar essa cura. Remédios, tá bom? Então, vamos estar orando por essas pessoas, são muitas pessoas.
Talvez eu esqueça algum nome, mas o Senhor conhece cada um deles. Então, a maioria de oncologia, um ou outro que não. Então, eu quero que você esteja orando agora pela Lica. Lica é uma prima nossa que deve ter feito a primeira aplicação de quimioterapia ontem, eu creio. Então, ela precisa realmente da sua oração, da sua intercessão. A Rebeca, esposa do Evaldo, uma serva maravilhosa, também passando por aplicações com problemas no pulmão e também no coração. No coração é um outro tratamento que não tem nada a ver com a oncologia, mas esse da oncologia está realmente sendo o alvo primeiro ali. Nós também queríamos que vocês orassem pelo Sebastian. Nós sempre temos orado, é uma criança que foi operada também na parte oncológica na sua cabeça e agora ele está voltando a andar. Agora ele está voltando a andar, começando realmente a falar. Não é? A Helenilda diz que o Senhor abençoe os enfermos. Peço oração pelos meus filhos que ainda não são salvos. Amém, Helenilda? Então, na mesma época, o Davizinho, que não tinha o tônus muscular, ele agora já está conseguindo andar um pouquinho e falar um pouco. Ou seja, as duas crianças estão passando pelo mesmo momento, pelo mesmo estágio, vamos dizer assim, de andar e reaprender a falar. Bem, nós gostaríamos que vocês orassem, continuassem orando também pelo Francisco Cardoso, Chiquita, que também passa por problemas seríssimos. A esposa do Oscar, que está conosco, eu já pedi várias vezes para ele, muitas vezes, escrever para dizer como está. Eu creio que está bem, porque eu tenho visto, e eu creio que ela passou por todas as quimioterapias da vida, que já está livre disso, eu acho, e o Senhor, então, já está tratando e curando. Pedimos também pela mãe da Ruth, que uma senhora que tem 90 e tantos anos, tinha tido sequelas da Covid. Graças a Deus isso acabou e ela agora já está sendo cuidada. A Ruth é a sua filha e ela tem realmente se esforçado para cuidar da mãe a todo instante. Ela é realmente uma guerreira. Pedimos também por outros irmãos e irmãs que têm passado por problemas de relacionamentos, né? Eu não posso dizer os nomes, mas eu tenho tratado de alguns casais que precisam ser tratados porque o inimigo tem entrado ali para tentar destruir. Nós também pedimos pela IBNA, nossa igreja aqui em Campinas, pelos seus pastores, por todos os ministérios, os membros, a mesma coisa pela Igreja Batista Regular, Filadélfia, também pelos seus líderes, pastores, os membros. Pedimos pelos chineses aqui de Campinas, que temos trabalhado tanto no sábado, ensinando a palavra de Deus, Romanos, versículo a versículo, todos os sábados, não é? E ministrando também no culto. E os cantoneses, queria lembrar, olá Marilene, Ângelo, tudo bem, meu querido? Então, eu queria que realmente você estivesse orando pelos cantoneses. Nós já tivemos assim uma pequena abertura, já fomos pregar lá 2 vezes, mas necessitamos que eles abram mais, porque eu gostaria de dar treinamento para eles. Eles precisam ser treinados, são gente maravilhosa. E peço pela Unicamp, que o Senhor levante para mim e para a Graça uma equipe, para que a gente possa trabalhar juntos e podemos alcançar realmente esse grupo que, infelizmente, tem uma influência muito grande no Brasil, mas hoje, muitas vezes, a maioria são ateus, a maioria realmente não crê em nada. Queridos, nós agradecemos a todos vocês que estão aqui, cada um de vocês, não é? Estava esquecendo, também ler, nós vamos estar orando também para uma outra irmãzinha, que é a Paulinha Tsai. Ela também fez os procedimentos e creio que também será curada. Então vamos orar, tá bem?
Senhor Deus e Pai, nós colocamos agora todos esses nomes que nós citamos e mais alguns diante do Senhor, para que Tu possas operar de maneira sobrenatural na vida de cada um deles. São servos fiéis, pessoas maravilhosas. Lembramos também, Senhor, o Rafael, que tem a parte de hidrocefalia, que tem tido convulsões, teve AVC. Senhor, aquela família, Deus, precisa que o Senhor ponha a Tua mão sobre ela, porque a esposa tem problemas sérios de coluna. Ela deveria já estar recebendo, em termos assim, pelo fato dela estar encostada, doente, mas não libera, apesar de ela ter ganho a causa, não liberam os papéis. Então, que o Senhor possa tocar esse juiz que está retendo, Senhor, esses recursos de uma pessoa tão necessitada. Paizinho, eu realmente peço pela recuperação do Rafael e pedimos por tantas pessoas, ó Pai, cada um deles que nós citamos, que o Senhor os guarde, os proteja, que o Senhor realmente trate deles. Eu peço agora pela minha própria família, Senhor, pelos meus filhos, o Luciana, Rodrigo, Marcos, cada um deles, segundo as suas necessidades, sejam financeiras, sejam espirituais, sejam psicológicas, sejam emocionais, que o Senhor esteja agindo em todas as áreas, Senhor. Abra, Deus, a clientela do Marcos, que ele possa crescer, que ele possa realmente ter muitos e muitos e muitos clientes. A mesma coisa eu te peço pela Luciana. Peço pelos meus netos, cada um deles, Pai. Que o Senhor os guarde, os proteja, os consagra. Oh Deus, eu gostaria que os meus filhos e os meus netos fossem servos consagrados do Senhor. Que o Senhor possa estar visitando eles de forma especial. Seja também com a minha bisnetinha. Que o Senhor aguarde o Senhor e proteja. Deus Santo, nós somos muito gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja conosco também no projeto que nós pretendemos fazer, se o Senhor permitir, em janeiro, Senhor, lá no Paraguai. Que o Senhor esteja levantando as 20 pessoas que nós necessitamos para fazer esse projeto. Entregamos todos aqui nas Tuas mãos. Me oriente, me dê sabedoria naquilo que vamos falar. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem. Boa tarde a todos. Aí já entraram bastante pessoas. E nós então estamos aí vendo o Salmo, Isaías 49. E nós havíamos falado que a proposição nossa é que o servo do Senhor veio com vários propósitos. E nós vimos o primeiro propósito, que foi para glorificar o nome do Pai. No versículo 3 fala: E me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Nós vimos lá em João 17:4, que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele veio para glorificar o Pai. Nós até naquela ocasião dissemos, porque ele fala: Pai, eu te glorifico aonde? Na terra. Como? Cumprindo, fazendo a tua vontade, fazendo a obra que o Senhor preparou, não é? Cumprindo aquilo que o Senhor havia determinado na vida dele. Então, o Senhor Jesus é o nosso modelo. Nós também temos que colocar diante do Senhor, dizer: Senhor, eu quero glorificar o teu nome, Senhor. Enquanto eu estiver aqui na terra, enquanto eu estiver vivo, porque depois eu vou ter a eternidade inteira para glorificar o Senhor, mas numa outra condição. Mas enquanto eu estiver aqui, eu quero glorificar o teu nome. E, Senhor, eu quero fazer isso. O Senhor me chamou, o Senhor me deu dons, o Senhor me deu ministério, e que eu possa, Senhor, quando eu fechar os meus olhos, entrar na tua presença. E quando o Senhor olhar para mim e me perguntar o que eu fiz com aquilo que o Senhor me deu, eu vou dizer: Senhor, eu tentei fazer o melhor mediante o teu Espírito que está em mim. Eu quis realmente de todas as formas te obedecer. Eu sei que eu falhei e falhei muitas vezes, mas eu fui perdoado pelo sangue do Senhor Jesus. Eu fui perdoado porque o Senhor Jesus morreu na cruz no meu lugar e ressuscitou para me declarar justo.
E é por isso que, apesar das minhas falhas, o Senhor, mesmo assim, me usou. Eu gostaria de poder falar isso diante do Senhor. Olá, Kili. Olá, Oscar. Mais uma vez. Então, cada um de nós, cada um de vocês, quando fechar os seus olhos, você vai enfrentar esse Deus. Você vai enfrentar esse Senhor. E eu não quero passar vergonha diante do meu Pai de jeito nenhum. Buenas tardes, Kili Navarro, tudo bem? Muito bem. Aqui fala, nós só vamos dar uma pequena lida, só para a gente relembrar, que diz lá no capítulo 49, versículo 1, ouvi-me terras do mar e vós povos de longe escutai, o Senhor me chamou. Então, aqui é vamos assim, um capítulo específico do Messias, e ele está dizendo, o Senhor me chamou, desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe me fez menção do meu nome, fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra de sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse, tu és o meu servo, és Israel. A pessoa do Messias representa o povo de Israel. Quando ele veio realmente como o Cristo, como o ungido de Deus. E ele fez aquilo que estava, inclusive, profetizado lá em Daniel. Ele resolveu o problema do pecado, da justiça, tudo. E diz aqui, no versículo 3, que nós já estudamos, e me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. E nós já estudamos João 17,4. Eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, meu direito está perante o Senhor e a minha recompensa perante o meu Deus. Nunca se esqueça que a segunda pessoa da Trindade, aquele que havia criado todo o universo, se fez homem. Ele entra no mundo que ele havia criado. E aqui diz, no versículo 5, mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser servo. Ele veio como servo, não é? Ele é Deus, mas ele se fez homem. Ele se fez servo temporariamente para cumprir a missão de ir para a cruz do Calvário, receber nele todos os teus pecados, os meus pecados, morrer a tua morte, morrer a minha morte e ressuscitar. Ele ressuscita e nos declara justos diante do Pai. Então, aqui fala, no versículo 5, mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Então, se o primeiro propósito, com respeito à vinda do Senhor, foi para glorificar o nome do Pai, conforme o versículo 3, o segundo propósito é para restaurar o povo de Israel, versículos 5 e 6, e a restauração final se dará na grande tribulação. Nós vamos falar, já temos falado, mas vamos voltar a falar. Então, versículos 5 e 6 diz exatamente esse ponto. Mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Aqui é uma profecia, por quê? Porque o povo de Israel, por causa da sua desobediência, rebeldia, primeiro teve uma separação das 10 tribos lá para cima, e com Jeroboão, e aqui embaixo 2 tribos, Judá e Benjamim, que o Senhor só não acabou com ela por causa da promessa que o Senhor tinha feito a Davi, que dele inclusive viria o descendente, que é o Cristo. Então, o povo de Israel, ele foi espalhado. E a profecia diz que
o Senhor traria de volta. E isso se cumpriu, literalmente. E a palavra ainda falava que num dia só, o Estado de Israel seria feito, e foi exatamente isso que aconteceu. Então, em 1948, eu tinha 2 anos, nasci em 46, quando um brasileiro assina, e naquele instante foi constituído o Estado de Israel. Que bênção, não é? Nós sabemos pela palavra de Deus, quando você olha lá os ossos secos, que isso ia acontecer. O Senhor mostra isso. Mas estava sem vida, como ainda está. O povo de Israel ainda não foi vivificado. Quando você olha para o povo de Israel está realmente longe do Deus de Israel. A quantidade de ateus, a quantidade de pessoas que vamos dizer assim, praticam a cabala, a quantidade de israelitas que estão envolvidos com perversões. É um povo que nós devemos orar por eles, nós devemos amar. Ô, Lica, minha querida, acabamos de orar por você, Lica. Acabamos de orar por você. Espero que você esteja bem, depois você me conta. Então, o povo de Israel é o relógio do Senhor. Ele é o relógio do Senhor. E nós estamos aguardando uma série de coisas que vai acontecer. Por exemplo, nós que somos servos de Deus, estamos aguardando o arrebatamento. A qualquer momento, toca a trombeta e nós seremos retirados. Aí vai entrar a última semana de Daniel. Desde a saída da ordem para restaurar Israel, isso lá na época de Babilônia, dos Medo-Persas. Nada, Lídia, é um privilégio orar por você, minha querida. Então, desde a ordem da saída lá de Babilônia, para restaurar Israel, até a morte do Mashiach, até a morte do ungido. Olá, Henrique, tudo bem, meu querido? Se cumpriram 69 semanas, cada semana de 7 anos. Só que eram 70 semanas. Quando o Messias morreu, se cumpre 69 semanas literais. Aí, como o povo de Israel havia rejeitado a Jesus, pouco tempo depois, vem Pentecostes, inicia a igreja. A igreja, ela está simplesmente aguardando o arrebatamento. Se tiver algum católico aí, lembra do credo, e vai chegar um momento que fala, creia na ressurreição dos mortos, na vida eterna. Amém. A ressurreição dos mortos é exatamente o arrebatamento. Quando isso acontecer, então, a última semana começa com a presença do anticristo. E aí é uma história que, se você quiser saber mais detalhes, entra lá na nossa, entra na playlist do nosso canal, Raul Nogueira Canal, e procura lá a escatologia, ok? Então, essa última semana é quando o Senhor vai restaurar Israel no sentido espiritual. É quando eles vão clamar, né? Senhor, Senhor, né? Eles vão clamar a Deus e vão ver aqueles a quem eles transpassaram. Ô, Luziene, Nancy, uau, que bênção. Alex, quanta gente, muito bom. Oi, manda um abraço, maridão. Boa tarde, amado, paz do Senhor a todos. Muito bem, então, voltando ao que está escrito, então, o servo do Senhor veio com vários propósitos. Primeiro foi glorificar o Pai, versículo 3, e João 17 fala a respeito disso, nós já estudamos. Hoje nós estamos falando sobre o segundo ponto, veio para restaurar o povo de Israel. Então, o versículo 5 e 6, quando você olhar, por exemplo, vamos abrir lá em Romanos, ok? Romanos. Muitas pessoas
e de forma errada falam que a igreja é o Israel de Deus. Não. Não. Israel é Israel e nunca deixará de ser Israel. A ponto de Deus chamar o povo de Israel de minha esposa. Tá? Claro que lá atrás ele fez uma série de observações por causa da rebeldia, mas nós somos noivos do Cordeiro e quando nós formos arrebatados, seremos esposa do Cordeiro. Ok? Muito bem. Agora, olá Ilane, tudo bem? Então veja bem o que eu estou falando. Capítulo 11 desmente que Israel ficou para trás só porque rejeitou Jesus. São pessoas que não estudam a palavra. Olha o que está escrito comigo lá em Romanos 11. Olha só. Quando as pessoas falam, e eu já vi muito pregador sério falando isso, que nós somos Israel de Deus, e é como se estivesse rejeitando o Israel verdadeiro, isso é uma falácia. Olha o que Paulo escreve em Romanos 11. Parece que o pessoal não lê Bíblia. Pergunto, pois, isso é Paulo escrevendo. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Olha que pergunta que ele faz, bem clara. Terá? Qual seria a resposta? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Israel hoje está debaixo de disciplina. Da mesma forma que algum de nós, crentes no Senhor, de repente nós nos afastamos da palavra, nós podemos ser disciplinados. E essa disciplina, se a pessoa continua rebelde, o Senhor pode até levar, salvo. Porque a salvação não se perde. Mas ele continua dizendo assim, Deus, olha que afirmação, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, matar os teus profetas, arrasar os teus altares, só fiquei, e procuram tirar minha vida. Então, o profeta estava achando que ele estava sozinho, que não tinha mais ninguém. E o Senhor teve que lembrar, dizer, não é assim não. Que lhe disse, porém, a resposta divina, a resposta de Deus. Reservei para mim 7.000 homens. Isso na época lá de Acabe, não é? Da Jezabel e desse profeta, né? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Ou seja, mesmo no meio de um povo rebelde, existiam aqueles que eram servos fiéis. É que nem hoje. Nós estamos com igrejas abarrotadas, igrejas ditas evangélicas, abarrotadas de mortos espirituais, verdadeiros zumbis, que pensam que estão vivos, mas estão mortos espiritualmente, nunca nasceram de novo. E outros que nasceram de novo, mas não crescem, são pigmeus espirituais. E ele está falando, bem claro, olha, da mesma forma que naquela época sempre teve aqueles que não se dobraram a Satanás, não se dobraram a Baal, e existe hoje dentro das igrejas locais, porque a verdadeira igreja não é as paredes, não é aquela igreja física. Não. A igreja verdadeira, a eclésia, é um organismo vivo, composto por pessoas que um dia tiveram uma experiência pessoal com Cristo. A Lica, que entrou agora há pouco, ela aceitou Jesus. Ela hoje é uma serva de Deus. Ela foi lavada e purificada no sangue do Cordeiro. É tão recente que ela ainda não conhece muito. Ela não sabe muita coisa. Uma coisa eu já disse a ela: se você realmente falar com Deus, Ele vai te ouvir.
porque hoje você é filho de Deus. Hoje ele te conhece, não porque ele te conheceu só porque ele criou tal, mas ele te conhece por dentro. Ele sabe o que você pensa, ele sabe quais são as motivações do seu coração, ele sabe exatamente o que está acontecendo. Se você está sofrendo, se você está doente, se você tem uma enfermidade, e ele entra com providências quando necessário. Aqui acabou de chegar o nosso irmão Eduardo José Viana, servo de Deus, lá no Peru, que precisa de outros missionários para estar com ele ali, e precisa também de recursos financeiros. E eu já desafiei Elaine Bernardino, servo de Deus, para voltar para o Peru, dona Elaine. Volta lá para fazer algo realmente diferente. Você já teve muitas experiências, pode ter mais. Muito bem, voltando ao que eu estava lendo aqui em Romanos, aqui ele fala, no versículo 6, e se é pela graça, ou seja, nós não caminhamos pela lei, não é? E se é pela graça, já não é pelas obras, não é por obras da lei. Do contrário, a graça já não é graça, óbvio. Inclusive, quando nós estudamos a palavra de Deus, a gente percebe, se você pegar 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7, onde fala algo que as pessoas impediram muitos de estudarem a palavra, muitos, porque diz lá que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E pregadores desonestos pegavam só esse versículo, dizendo, olha, a letra mata, não adianta você ficar se aprofundando aí nas Escrituras, estudando, porque não adianta. Você precisa ter realmente uma experiência com o Espírito Santo. Bom, se a pessoa usasse qualquer outro texto, qualquer outro, dizendo que realmente só conhecer a palavra de Deus e não aplicar na vida não vale nada, eu até concordaria. Mas não esse texto. Esse texto que eu estou citando, depois você vai dar uma olhada lá, no versículo próximo, versículo 7, diz que a letra que mata, e mata mesmo, são os 10 mandamentos. Por quê? Porque ninguém consegue cumprir nenhum deles. Então, ali, Paulo está fazendo uma comparação em termos de glória entre a glória do Velho Testamento, das manifestações de Deus, até através de Moisés, e o novo mandamento, a nova aliança que é a igreja, onde o próprio Espírito Santo está em nós. Então, essa é a questão. E aqui ele fala bem claro sobre a graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Muita gente estava chegando lá em vários lugares, e a gente encontra isso também lá em Atos, mas lá entre os romanos, que tinha muitos judeus, dando a entender, olha, tudo bem, vocês podem até crer em Jesus, mas você tem que ser circuncidado se você for gentil. Você tem que guardar a lei. Não, é o que ele fala, não, ou é por graça ou não é. Pela obra, nada, porque a própria palavra fala em Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E o Henrique escreveu, busca-se hoje em muitas igrejas benesses, materiais e terrenas, mas Jesus orienta, buscai primeiramente o meu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, completando o que ele falou, vos serão acrescentadas. Todas essas quais, comer, beber e vestir, não todas as coisas como alguns pregam, né? Isso aí está numa passagem de Mateus, buscar em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas estas coisas que ele havia falado antes, comer, não é? Beber, vestir, vos serão acrescentados, é a promessa. E ele continua dizendo, no versículo 7, que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição os alcançou. E os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Isso que ele está escrevendo aqui é uma passagem que está em Isaías,
que fala exatamente isso sobre Israel. Abra comigo lá em Isaías capítulo 6. Nós já vamos encerrar. Isaías 6 fala o seguinte. Vamos abrir. Isaías 6, Isaías estava todo entristecido porque o rei Uzias havia falecido. Ele era aparentado do rei Uzias, esse profeta. E ele tem uma visão. Aqui diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Essa palavra Senhor é Adonai. E quem Isaías está vendo? Muitos pregadores sérios falam que é o Pai. Não é o Pai. Não é o Pai. Nem Moisés conseguiu ver o Pai. Moisés foi a pessoa mais próxima que pediu para ver a glória do Senhor, Deus o Pai. E Deus o Pai disse a ele: quem vê a minha glória morre. Por isso que todas as vezes que alguém viu a Deus, sempre foi na pessoa do Filho. Ele sempre se materializava, não permitindo que a sua glória matasse quem quer que seja. Até que nós entendermos que o Senhor Jesus um dia vai estar comigo e com você, você que foi lavado no Cordeiro, no sangue do Cordeiro. Aí nós vamos estar diante do trono de Deus, diante da glória do Senhor. Nós vamos estar realmente contemplando a majestade de Deus, que pela descrição que nós temos em Apocalipse, não tem corpo, não tem nada, ele é espírito, mas ele se manifesta de uma forma gloriosa. Dá uma lidinha em Apocalipse e vê como que o Pai se apresenta. E um dia você estará diante desta glória, e aí você não vai morrer. Por quê? Porque nesse dia você vai estar com seu corpo glorificado. Então, você não vai ter nenhum problema. Hoje não. Hoje nós, apesar de declarados justos, nós somos pecadores. Se o Senhor parecesse de qualquer jeito aí, nós estávamos mortos. Olha o susto que Isaías teve. Vamos continuar e você vai ver. Porque ele sabia que estava vendo Deus. Ele só não tinha entendido que estava vendo Deus, o Filho. Então diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, o Adonai, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com as 2 cobria o rosto, com as 2 cobria os pés, e com as 2 voavam. Nem os serafins, anjos limpos, tinham a coragem de olhar diretamente para o Senhor. Eles tampavam os olhos, não é? E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. 3 vezes santo. É o Yehová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Qual foi a reação de Isaías quando ele percebeu que ele estava exatamente diante de Deus? No versículo 4 e 5 diz: as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido. Sabe, a ideia de Isaías é: eu vou ser totalmente, vou subir, o Senhor vai acabar comigo. É como se fosse uma bomba atômica. Imagina o que acontece com uma pessoa, não é? Vou me desintegrar. E ele clama: ai de mim. Ele tinha certeza que estava vendo Deus. Ele só não sabia que era Deus o Filho. Ai de mim, estou perdido, estou me desintegrando.
porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de homens de impuros lábios. Ou seja, aqui nós temos um Isaías confessando que é pecador. Marcos Paulo. Então, ele está confessando que é pecador. E ele fala que ele pertencia de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Yahová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Ele estava simplesmente apavorado. Mas, sem perceber, ele confessou o seu pecado. E isso preparou para a missão. Então, diz lá. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Não foi a brasa que fez isso. A brasa foi apenas um símbolo de purificação. Por quê? Porque ele se arrependeu, ele confessou diante de Deus que era pecador. Nesse instante, então, o Senhor demonstra que ele agora está preparado para servi-lo. E aí vem. Depois disso, ouvi a voz do Jeová que dizia: a quem enviarei e a quem que há de ir por nós? Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus em três pessoas. Não são três deuses, mas um só Deus em três pessoas, com funções distintas, mas mesmo poder, mesma glória. Então, disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías diz: olha, estou preparado, me envia. Uma das pessoas vai dizer: então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. É o que nós acabamos de ver lá em Romanos. Por isso que eles foram disciplinados. Torna insensível o coração desse povo, endurece os ouvidos e fecha os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, se converta e seja salvo. Aqui estão os passos para uma conversão. Bem, eu poderia perguntar para você agora. Isaías viu Deus o Filho. A Trindade estava lá, porque uma outra pessoa diz: quem há de ir por nós? E uma das três pessoas de Deus diz: vai lá e fala para esse povo. E eu já fiz essa pergunta em vários lugares: qual das três pessoas é que comissionou Isaías para ir pregar o evangelho a Israel? E muitos respondem que foi o pai. Outros falam que é o filho. Mas a palavra de Deus explica a própria palavra. Olá, Elaine. A Elaine sabe, né, Elaine? Muito bem. O Henrique também sabe. Eu acho que o Eduardo também sabe. Alguns aí já andaram comigo e sabem da resposta. Mas, se você abrir, por favor, abra no último capítulo de Atos. Quando você abre lá atrás, por isso que a gente estuda a palavra versículo a versículo, não usa apostila, para que você aprenda a manusear a palavra de Deus. Então, capítulo 28 de Atos, pegando no versículo 23, Paulo estava pregando aos judeus, e no 23 diz assim, vou repetir Atos 28, 23. Havendo-os eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição, é isso que eu estou fazendo agora com vocês, uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, ou seja, provando que todos os profetas do Velho Testamento apontaram para Jesus, falaram, profetizaram que o Messias viria, e isso aconteceu. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém,
continuaram incrédulos. E havendo, olha só, e havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo Paulo, estas palavras: bem falou o Espírito Santo, bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai este povo e diz-lhes, de ouvido ouvireis, não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração, aí ele explica por quê, o coração desse povo se tornou endurecido, pessoas rebeldes. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os seus olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, se convertam e por mim sejam curados. Então, o que está aqui são os passos da conversão, que a maioria ou todos vocês já deram. E aí a palavra fala: tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles ouvirão. E esse é o tema da próxima reunião. E o Senhor realmente é luz para os gentios. Então, o servo do Senhor veio com vários propósitos. Um deles foi para glorificar o Pai, o segundo foi para restaurar Israel, para que eles conheçam o seu Messias, e isso vai acontecer na grande tribulação, quando eles clamarem, Baruch, Baruch, Hashem Adonai, vai voltar o Senhor. Diz a palavra de Zacarias que eles vão olhar e vão ver aqueles que eles transpassaram. Jesus volta e volta com vocês, volta comigo, volta com a igreja, volta com os crentes do Velho Testamento. E todos aqueles que receberam a marca da besta serão mortos, serão lançados no lago de fogo, enxofre, no final, lá do milênio, lá no trono branco. Primeiro eles vão passar por um estágio, né? Vão ficar no lugar de tormentos aqui no inferno durante 1000 anos, depois eles vão ressuscitar e vão comparecer diante do trono branco, ouvir a sentença e ser lançado, infelizmente, no lago de fogo, porque nunca abriram o coração para Jesus. Bem, capítulo 49, então, nos falou exatamente sobre isso. Nós vimos em Romanos 11 que Israel não foi rejeitado, pelo contrário, e nós vamos depois, a partir do versículo próximo, né, comentando aí do 6 em diante, nós vamos falar a respeito de Jesus, e ele é a única pessoa, o único nome pelo qual importa que você seja salvo, se você ainda não é. E foi ele que me salvou, e foi ele que salvou a cada um de vocês que está aqui e que teve experiência com Cristo. Amém? Bem, essa era a mensagem de hoje. Nós já vimos 2 propósitos, e o terceiro é exatamente esse que você está vivendo, você que é crente, porque o Senhor enviou realmente Paulo para alcançar os gentios. Se Paulo não tivesse feito o trabalho dele, talvez muitos de nós não estaríamos aqui. Claro que Deus teria levantado outro, mas o trabalho de Paulo foi essencial para que o Evangelho atravessasse as fronteiras e chegasse até nós. Amém? Ok. Você teria algum pedido específico de oração? Elenildo pediu pelos filhos, né? E você teria algum pedido, ou comentário daquilo que nós acabamos de falar? Você gostaria, como o Henrique fez e outros, de escrever alguma coisa a respeito? O que ele diz? Amém. Graças por Raul, por compartilhar e ensinar a palavra de Deus. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Marilene quer comentar alguma coisa? Ou Eduardo? Ângelo? Vamos orar pela aposentadoria do Ângelo. Ok. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa ou deixar alguma coisa para nós? A Nancy escreveu: graças, pastor, muito importante esta ensinança. Nancy, é verdade. Muito bem. Alguém mais? Elaine, algum comentário? Qualquer um outro aí que gostaria de comentar? A Lica, se quiser comentar alguma coisa, Lica, ou pedir. Você não escreveu se
foi tudo bem, a aplicação, nós estávamos aguardando aí, tem o Adriano, tem várias pessoas que entraram, Reginaldo, Sai-chan, Oscar, tem muitos aí, alguns passos eu nem consigo ver, né? Então, você gostaria de comentar alguma coisa? Por favor, senão nós vamos encerrar. Além da aposentadoria do Ângelo, bem, eu vou orar, encerrando. Se eventualmente você tiver alguma coisa, comente ou coloque aí o seu pedido de oração. Deus amado, Deus vivo, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos por esse tempo tão precioso. Que a Tua palavra possa, de alguma forma, ter falado aos nossos corações. Que o Senhor nos visite de forma especial. Seja com cada um dos Teus servos e a família dos Teus servos que estão aqui. E se há alguém aqui que ainda não te conhece, Senhor, que Tu possas tocar essa vida de forma especial. Que essa pessoa possa se dobrar diante do Senhor, arrependido dos seus pecados, convidando Jesus para ser o seu Senhor e Salvador pessoal. Põe a Tua mão de poder sobre cada um aqui. Peço especificamente pela aposentadoria do Ângelo, Senhor, que Tu possas operar de maneira sobrenatural. Peço pelos filhos da Helenilda, Senhor, que nós todos sempre temos alguém na família que ainda não se converteu. Entrego todos esses irmãos e os seus parentes diante do Senhor e que o Senhor possa aplicar essa palavra na vida de cada um. Nós te agradecemos por esse tempo. Pedimos, Pai, por aqueles que nós já oramos, que estão com problemas de saúde, também de relacionamentos, que o Senhor possa visitá-los, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, foi realmente um privilégio estar com vocês. Vocês são bênção na minha vida. Se puderem, Heber, tudo bem, querido? Elaine, Marilene. Então, se vocês puderem compartilhar, divulgar essa mensagem, já eu vou estar colocando lá no nossa página, não é? Nós temos aí muitas mensagens. Quando você entrar, se você não é inscrito, se inscreva, dá um ok, toca o sininho, porque toda vez eu estou colocando coisas novas, então vai para você. E divulga. Nós estamos já com 960 pessoas inscritas e mais de 22.300 visitantes, né, que assistem, mas não se inscrevem. Então, se todos que passaram se inscrevessem, imagina a quantidade de inscritos que nós teríamos, não é? Bom, de qualquer maneira, irmãos, divulguem, porque quanto mais vocês divulgarem, o Google vai entender que aquilo que a gente está fazendo é relevante. E não por causa do pastor Raul Nogueira, mas por causa da palavra de Deus. Porque eu sempre falo, nunca diga, o pastor Raul Nogueira disse. Não, o pastor Raul Nogueira não disse nada. Na palavra de Deus é que disse. Tá bem? Então, um ótimo final de quarta-feira, que Deus os abençoe, que Deus realmente esteja na vida de cada um de vocês, tá bem? Se você quiser entrar em contato comigo, fazer alguma pergunta, é só entrar no meu WhatsApp, 011 999 11 5272. Um grande abraço e fiquem na paz do Senhor.